Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No vídeo de hoje nós vamos falar dos artigos de número 118 ao 130 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O tema de hoje é sobre habeas corpus. Muita atenção! Começando com o artigo 118, nós temos o seguinte: o Tribunal, o TRE Pará, concederá habeas corpus em matéria eleitoral originariamente ou em grau de recurso. Então, tanto de forma originária quanto em forma recursal, é possível a concessão deste remédio constitucional. Qual que é o objetivo do habeas corpus? Sempre que, por ilegalidade ou abuso do poder, alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus, ele protege a liberdade de locomoção, mas no que se refere, no que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais. Não é qualquer liberdade de locomoção. Não é um habeas corpus genérico. Nós temos aqui um habeas corpus específico. Por que é específico? Porque se refere ao exercício de direitos ou deveres eleitorais. Tá bom? Por isso que o habeas corpus está inserido aqui no regimento, certo? Bem, o artigo 119 diz que no processo e julgamento de habeas corpus, da competência originária do tribunal, bem como dos recursos das decisões dos juízes eleitorais, sempre será aplicável o disposto no Código de Processo Penal, porque o CPP, ele trata de uma forma geral a respeito do habeas corpus. Então, sempre nós vamos observar, no que lhe for aplicável, as disposições do CPP sem nenhum problema. Tá? Na sessão de julgamento, o requerente poderá, após o relatório, sustentar oralmente o pedido, pelo prazo improrrogável de 10 minutos. Então, quando que isso vai acontecer? Quando houver a sessão de julgamento sobre o habeas corpus. Então, quem está requerendo pode, após o relatório, sustentar de forma oral o pedido desse habeas corpus pelo prazo improrrogável de 10 minutos. Beleza? Bem, independerá de pauta o julgamento do HC, que terá sempre caráter de urgência e vai ser, no caso aqui tem preferência a qualquer outro feito para julgamento. Então não precisa ter pauta, vai ter uma pauta de HC, não. O julgamento de HC independe de pauta, porque ele tem uma preferência em relação a qualquer outros feitos para julgamento, certo? Bem, quando o pedido ele for manifestamente incabível ou mera reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente, ordenando o arquivamento dos autos. Então, o relator ordenando o arquivamento dos autos, quando que isso vai acontecer? Quando o pedido do HC for incabível. Tá? Que mais? Verificado que o tribunal não pode conhecer do pedido originariamente, o relator, por decisão fundamentada, determinará o envio dos autos para o competente órgão julgador. Muitas vezes não é o tribunal que é competente para conhecer desse pedido. Então, cabe ao relator, motivadamente, uma decisão então fundamentada, determinar esse envio dos autos para o competente órgão julgador. Certo? O relator ou o tribunal determinará, se julgar necessário, a apresentação do paciente para inquiri-lo, inclusive por ocasião do julgamento, se entender necessário. Então, eu quero saber, eu quero conhecer a outra parte, né? Eu quero fazer alguns questionamentos. Então, pode o relator ou o tribunal específico, no caso o TRE Pará, se assim julgarem necessários, determinar a apresentação desse paciente para questioná-lo, para inquiri-lo. Tá? Em caso de desobediência, o relator providenciará para que o paciente seja retirado da prisão e apresentado em sessão, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Certo? Se o paciente não puder ser apresentado por motivo de doença, o relator poderá ir ao local onde se encontra, sendo-lhe permitido delegar o cumprimento dessa diligência à juíza eleitoral.
Se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Nesse caso aqui, quando esse paciente estiver dodói, doentinho, né? Recebidas as informações ou dispensadas e ouvido o procurador regional eleitoral, no prazo de 2 dias, o feito será julgado na primeira sessão. Tá? Então, esse é o prazo aqui, uma vez recebidas as informações ou até mesmo dispensadas e ouvido o Ministério Público na pessoa do procurador regional eleitoral. Em caso de habeas corpus oferecido por terceiro, opondo-se expressamente o paciente, não se conhecerá do pedido. Tá? Cuidado com isso. Lembrando, pessoal, que nós temos um curso no meu site www.eleitoralcombruno.com.br de 100 questões comentadas e inéditas sobre o regimento interno TRE Pará. Para vocês adquirirem esse curso, é só passar no meu site, tá? www.eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Bom, sobre o habeas corpus ainda, o relator ele poderá conceder medida liminar em favor do paciente se houver grave risco de se consumar-se a violência. Tá? Qual violência? A violência em relação à locomoção, ao direito de locomoção, no que tange direitos ou deveres eleitorais. Tá? Concedido o HC, será expedida a respectiva ordem ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer esse constrangimento. Pera lá, agora tá certo, foi expedido o HC. Então, libera geral aí, né? Quando se tratar do HC preventivo, além da ordem à autoridade coatora, será expedido também um salvo-conduto ao paciente, que é uma proteção, e não pode ter o desrespeito a esse salvo-conduto. Para a transmissão da ordem, será utilizado o meio mais rápido, inclusive telegrama ou fax. Né? Hoje em dia não se usa mais, então nós temos e-mail, comunicação eletrônica. Né? Se a ilegalidade decorrer de fato de não ter o paciente... Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter o paciente sido admitido a prestar fiança ou gozar liberdade provisória, o órgão julgador arbitrará aquela ou fixará as condições desta, ao conceder o HC, para que se lavre o respectivo termo no juízo de origem imediatamente após a comunicação do resultado do julgamento. Tá? Bem, verificada a cessação da violência ou da coação ilegal, o pedido será julgado prejudicado, podendo, porém, o órgão julgador declarar a ilegalidade do ato e tomar as providências cabíveis para a punição do responsável. Bom, levou-se ao conhecimento da necessidade do HC, mas até o julgamento já houve a cessação da violência, né, ou da coação ilegal. Mesmo assim, é possível tomada de providências cabíveis para a punição do responsável pelo fato que aconteceu, ok? O tribunal ainda pode conceder habeas data em matéria eleitoral, observadas as disposições da Lei 9.507, que é a lei do habeas data. Então veja que nós vimos aqui hoje 2 remédios constitucionais, ok? A gente fecha então essa nossa aulinha de hoje. Continuaremos amanhã dando prosseguimento ao regimento interno TRE Pará. Fique ligado e até mais. Tchau, tchau.